O historiador Jones Manuel fez um vídeo em que ele ataca o Brasil 247 e diz que eles estão numa campanha para manter a escala 6 por 1. Eu vou mostrar nesse vídeo que o Jones se baseia em reportagens reais, mas ele deixa de mostrar uma série de outras coisas que tornam o quadro um pouco mais complexo. Então, a conclusão do Jones Manuel, digamos assim, ela é incompleta porque ela não está se baseando no todo. Eu vou demonstrar isso, assista o vídeo até o final que você vai perceber. Mas o que ele se baseia para dizer que a TV 247 está numa campanha para manter o 6 por 1? Ele se baseia, por exemplo, numa reportagem em que a Rui Costa Pimenta deu uma entrevista para Brasil 247 e que caracterizou o movimento para acabar com a escala de natureza golpista. Eu não concordo com o Rui, só para deixar claro. Mas o Rui Costa Pimenta deu essa entrevista e fez uma comparação estranha desse movimento com o de 2013, dizendo que teria elementos em comum e tal, aquilo que desembocou no golpe contra Dilma, né? Ele também se baseia, o Jones Manuel, nessa reportagem aqui, nesse comentário, né, do Alex Sonic de natureza matemática, né? Não existe 6 por 1 no Brasil e jornada de 4 por 3 não dá 36 horas. Ele está se referindo que 4 por 3, 4 dias trabalhados a 8 horas, dá 32 horas. É um questionamento matemático, né? Mas, ao meu ver, esse questionamento matemático não está vendo a grande questão. Mas, enfim. O Jones ele nem cita essa reportagem, mas ele poderia ter citado como uma reportagem que tem uma manchete que favoreceria a visão dele. Porque o fim da escala 6 por 1, segundo a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, pode gerar desemprego ou informalidade. Mas aí, quando você vai ler essa reportagem e chega nessa parte aqui, ó, a situação começa a ficar um pouco mais complexa do que o Jones parece trazer. O Jones Manuel parece trazer. Porque eles também colocam quem são as instituições que são favoráveis ao fim da escala 6 por 1. A CUT, que reafirma seu compromisso histórico em defesa dos trabalhadores, a Federação dos Sindicatos Metalúrgicos e a União Geral dos Trabalhadores, que diz que a jornada não é apenas desgastante, mas também priva trabalhadores de momentos essenciais com a família. E aí a reportagem coloca aquelas instituições que são contra: a Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e a Associação Comercial de São Paulo. Ou seja, ao mostrar quem é a favor da manutenção da escala 6 por 1 e quem é a favor do fim da escala 6 por 1, ou seja, quem é a favor da PEC de fim da escala 6 por 1 e quem é contra a PEC, a reportagem acaba mostrando a luta de classes, porque mostra que as instituições ligadas ao patronato querem manter e as instituições ligadas aos trabalhadores querem acabar com a escala 6 por 1 e reduzir a jornada de trabalho. Mas aí tem reportagens diferentes, tem reportagens como essa que questionam um Congresso conservador se que é possível, aí não é nem mais um questionamento de opinião de ser favorável ou contra, né, mas questiona o espectro das possibilidades. Mas aí, se você continua procurando, você encontra uma reportagem como essa aqui: escala 6 por 1 em jornada de 44 horas, exploração desumana, do Reginaldo Lopes. Do Reginaldo Lopes, que é economista e deputado federal do PT, que faz uma caracterização totalmente a favor da PEC e claramente detonando a escala 6 por 1 como uma coisa monstruosa do capitalismo. Você vê até pelo título. E aí, peraí. Se o Brasil 247 tivesse uma campanha para manter o 6 por 1, por que publicaria essa reportagem? E será que é a única que detona com a escala 6 por 1? Não. Fim da escala 6 por 1 é parte da história que a esquerda precisa contar. A luta pelo fim do 6 por 1 pode e deve fazer os partidos políticos de esquerda, suas lideranças, movimentos sociais, compreenderem que precisam contar uma história de transformação social, de melhoria da vida das pessoas. Esse artigo, inclusive, é meu. O Brasil 247 publicou um artigo meu em que eu não apenas defendo o fim da escala 6 por 1, mas que eu digo que essa luta pode ser o ponto de partida para uma construção de uma série de lutas populares no âmbito econômico
em que a gente galvaniza o apoio popular para questionar o sistema capitalista. E eles publicaram, não apenas esse vídeo, esse texto meu, mas publicaram esse texto e publicaram um outro, que eu falo da esquerda ser antissistema e tal, que tem muita conexão, não é? Também publicaram esse aqui de César Fonseca, 6x1 põe em xeque modelo neoliberal destruidor de direitos sociais. Mais uma vez, questionando a escala 6x1 com veemência. Fim da escala 6x1, um novo 13º salário que vai quebrar o país. Porque todo benefício dado ao trabalhador é considerado uma ameaça da economia. Se é o trabalhador quem a movimenta, indaga Ricardo Neguton, que recentemente me teve como entrevistado, como participante no 30 Minutos, em que eu, no canal no YouTube da TV 247, não só falei do meu texto, mas defendi a importância da luta contra a escala 6x1, e aqui tem o Ricardo Neguton. Então, quando você vê isso, né, a proposta da escala 6x1 expõe contradições e racha a direita, diz Leonel Brezola Neto, destacando a importância do ponto de vista político. Quando você vê isso, aí fica, mas peraí, a TV 247 entrevistou pessoas que questionam a PEC e pessoas que claramente estão favoráveis à PEC. Está indecisa a Brasil 247? Não, eu que já conheço o Leonardo Atucci, a Daiane Santos e a equipe da TV 247 há mais tempo, eu sei que ele se vê num papel de trazer a pluralidade de visões do campo progressista, da esquerda. E você ter críticas ao movimento e críticas à PEC não necessariamente significa que você é contra a ideia geral de diminuição da jornada de trabalho. E eles deram bastante espaço a pessoas que estão defendendo fortemente a PEC e outras que têm críticas. Críticas sobre a natureza do movimento, com a qual eu não concordo, mas enfim, tem, ou críticas do ponto de vista do texto da PEC, que poderia ser melhor, poderia ser mais claro. O Alex Solnick, embora eu acho que ele está olhando para a coisa, digamos assim, de uma forma errada, o texto poderia ser mais claro, o texto poderia ser melhor, poderia falar em jornada de trabalho de 32 horas, até seria mais inteligente defender 4x3 e dizer claramente que defende a jornada de trabalho de 32 horas. Não achando que vai aprovar 32 horas, mas para você ir para a negociação defendendo uma coisa mais radical, para na hora de aprovar de 36, 38 horas a jornada de trabalho, reduzindo a jornada máxima de 44 para 40 ou para 38 ou 36. Quer dizer, quando você parte, se você partir de 38 ou 40, vai ser difícil reduzir qualquer coisa. Então você parte com uma proposta mais radical. E o texto poderia ser um pouco mais claro. Mas enfim, aqui tem até charges, né? Escala 6x1. Mãe e o pai apagaram de novo. Culpa da escala 6x1, que é desgastante, que deixa a família sem nem conviver direito com os filhos, né? E se vocês forem olhar, uma outra evidência poderosa que não é tão simples assim, e dizer que a TV 247 está numa campanha contra a escala 6x1, se vocês forem olhar o canal de cortes da 247. O canal de cortes da 247 deu destaque a vídeos como esse aqui, que tem mais de 100 mil visualizações. Lição nos bolsonaristas. Brasil quer fim da escala 6x1, não esse cercadinho ideológico. Não é só o título. Se vocês forem ver esses vídeos como esse, vídeo como esse aqui, ó, contra férias, contra 13º, contra hora extra, internet viraliza vídeo de Feliciano e Monarca, que parece coisa do século XIX, né? Enfim, eles estão esculhambando com a direita que está se posicionando para manter a escala 6x1. Em quase todos os cortes da 247. Tem esse aqui, ó. Escala 6x1 vira polêmica na tribuna. Bolsonaristas contra a jornada de trabalho menor. Estão esculhambando com os bolsonaristas, né? Aqui eu lembrando que eu já fiz um vídeo, né? 2 vídeos, na verdade. Esse e esse aqui, em que eu mostro que o Jones Manuel disse informações não verdadeiras, né? Sobre o livro Revolução dos Bichos. Um exemplo é quando ele diz que o livro não tem nenhuma menção a nenhuma sabotagem das nações capitalistas à fazenda dos animais, que é a União Soviética. Isso simplesmente não é verdade. Há sabotagem tanto de outros bichos quanto a sabotagem dos humanos, e
a sabotagem dos humanos simboliza justamente o ataque das nações capitalistas à União Soviética. Então, é um exemplo de uma das coisas que o Jones Manuel disse sobre o livro Revolução dos Bichos, que não tem correspondência com a verdade, não tem correspondência com o que é real. Não é? Agora, sobre por que ele disse, baseado apenas em uma parte, né, das reportagens e dos vídeos, eu não sei, aí seria especulação da minha parte, né? Talvez uma certa adesão ao centralismo democrático, faça ele acreditar que a Brasil 247 tem uma visão única e que não tem uma pluralidade de visões. É uma hipótese, mas eu não tenho como afirmar e eu não vou fazer esse tipo de afirmação. O que eu posso dizer é que, baseado no que eu conheço do Leonardo Atucci, da Daiane Santos, do Ricardo Negoton, que eu citei aqui, o Ricardo Negoton, inclusive, me chama com regularidade, um abraço, Ricardo, para conversar no Brasil 247, é que a equipe da TV 247 é uma equipe que ele se vê no papel de trazer uma pluralidade de ideias. E posso afirmar, com base no que eu conheço das pessoas lá, que a defesa da diminuição da jornada de trabalho é uma defesa que é comum à esmagadora maioria das pessoas com quem eu interajo no Brasil 247. Né? Então, afirmar que o Brasil 247 estaria numa campanha para manter a escala 6x1 não é verdade. Né? Simplesmente não é verdade. Se eles tivessem uma campanha para manter a escala, eles não teriam publicado meu artigo, eles não teriam publicado aqueles outros artigos que defendem o fim da escala 6x1, eles não teriam publicado uma série de vídeos nos cortes que questionam a escala. Então isso simplesmente não guarda relação com a verdade. A questão de fundo, que eu posso até abordar em mais profundidade em um outro vídeo, é como criticar a esquerda e como criticar o governo Lula quando ele não estiver se posicionando de forma tão firme. Não é? Embora os deputados do PT tenham sido constrangidos, e muitos quiseram, é verdade, mas tenham sido pressionados alguns a apoiar a PEC, o governo Lula e o Lula não está sendo enfático nesse momento ainda em defender a PEC. Ele disse da importância de se discutir lá no G20 o fim de escalas muito destrutivas. Ele não cita a escala 6x1. O Lula está sendo cauteloso. E, ao meu ver, aí é o papel da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais e dos partidos políticos e dos políticos que estão engajados nessa luta de pressionarem o governo para que o governo compre essa briga e para que o governo se inclua na ideia de lutar por uma jornada de trabalho menor. Né? Mas, enfim, essa é a questão de fundo que está aqui e que eu posso até aprofundar em um outro vídeo. Sobre a fala do Jones Manuel, o que eu tenho a dizer é que, com base nas evidências, a conclusão dele de que o Brasil 247 estaria numa campanha para manter a escala 6x1 não confere, não é verdadeira. Né? Existem pessoas que fizeram questionamentos, os quais eu não concordo, que tiveram espaço na Brasil 247, e a Brasil 247 também deu amplo espaço a pessoas que defendem a PEC pelo fim da escala 6x1, uma PEC que é sempre bom lembrar, né? Embora tenha ligação com esse movimento VAT, a luta para a redução da jornada de trabalho no mundo vem lá do século XIX, o próprio Marx estava engajado nisso, né? Comemora num texto, num discurso na Aliança Internacional dos Trabalhadores, a redução da jornada de trabalho, e aqui no Brasil, muito antes dessa PEC, né, já tinham pessoas defendendo a diminuição da jornada de trabalho. Mas é claro que vale e cabe sim o elogio ao Rick Azevedo e à Erika Hilton por não só defender a diminuição, mas terem conseguido emplacar nas redes sociais para galvanizar apoio. Então, embora a luta seja anterior, inclusive no Brasil, eles merecem elogio nesse sentido, né, por terem conseguido fazer isso. Né? E por isso que eu não concordo com parte das críticas que foram vinculadas ali pelo Rui Costa Pimenta, pessoa com a qual eu tenho muitas outras divergências também. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz,
se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.